Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1049. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7. Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Palmeiras e Corinthians pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo: Coritiba e São Paulo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo: Fortaleza e Fluminense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Quarto jogo: Tombense e Atlético Goianense pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo: Bragantino e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo: Santos e América Mineiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo: Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo: Novo Horizontino e Sport pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo: Flamengo e Botafogo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Décimo jogo: ABC e Ceará pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo: Cuiabá e Grêmio pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 12º jogo: Internacional e Goiás pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo: Londrina e Criciúma pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 14º jogo: Vasco da Gama e Bahia pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.